Muitas pessoas tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Hoje, terceiro domingo do tempo comum, damos início à proclamação da palavra tirada do Evangelho segundo São Lucas. Lucas escreveu este Evangelho cerca de 50 anos depois da ressurreição de Jesus. Tudo o que havia antes era de tradição oral. As pessoas contavam umas para as outras o que tinha acontecido. Muitos dos discípulos não participaram dos acontecimentos. Eles ouviram dizer. E pelo testemunho dos apóstolos, eles se convertiam e fundavam comunidades. Lucas, vocês sabem, médico de profissão, versado em letras, sentou-se e decidiu ordenar os muitos testemunhos que vinham, de tal maneira que qualquer pessoa, em qualquer época, pudesse ter uma sequência dos acontecimentos. E ele cria esta personagem fictícia, chamada Teófilo. Quem se lembra um pouquinho do grego, que nós estudamos ainda quando havia o ensino clássico, já faz bastante tempo. Theo, Deus. Philos, amor. Teófilo significa aquele que ama a Deus. Portanto, Lucas escreve para qualquer pessoa, em qualquer época, em qualquer lugar do mundo, que ame a Deus. Portanto, é para nós que ele escreve. Ele ordena os testemunhos, ele recolhe as experiências e tudo aquilo que as pessoas diziam, de forma a nos dar uma compreensão dos acontecimentos. Mas antes de falar do Evangelho, chamo a atenção para a primeira leitura de hoje, longa, assim como a segunda leitura. Hoje, nesse terceiro domingo do tempo comum, a igreja celebra o Dia da Palavra. E justamente esses textos nos querem mostrar a importância do verbo divino. Do livro de Neemias, de onde tiramos a primeira leitura, encontramos um povo inculto,
um povo analfabeto. Viviam segundo suas próprias tradições, seus costumes, seus instintos. Mas eis que Neemias, o governador, era um homem que temia a Deus e conhecia a tradição do povo antigo. Por isso, chamou Esdras, o sacerdote, o colocou numa grande praça pública, como diz o texto, em frente à fonte das águas, construiu um patamar de madeira e dali Esdras, o sacerdote, anunciava a lei de Deus às pessoas que não conheciam. E vocês ouviram, desde o nascer do sol até o meio-dia. Portanto, lá se foram cerca de 6 horas em que Esdras, o sacerdote e escriba, lia o texto sagrado. E o testemunho de Neemias nos diz que as pessoas, ao ouvirem a proclamação da palavra de Deus, ao conhecerem a sua lei, muitos choravam. Outros se ajoelhavam, prostravam o rosto por terra e agradeciam a Deus que lhes deu um sentido para a vida, uma lei a qual poderiam pautar a sua existência, os seus relacionamentos. Todos nós buscamos um sentido para a vida e nós a encontramos na palavra de Deus. O governador, ao final, pediu às pessoas que fossem para as suas casas e comessem carnes gordas, o que era muito raro, e tomassem bebidas doces, o que também era muito raro, porque uma festa foi instaurada, o dia da graça do Senhor. Para nós, o domingo, o dia em que nós nos reunimos para pacientemente escutar a palavra de Deus. E é por isso que a palavra, quando nós a ouvimos corretamente, chega até o nosso coração. E a gente se sente muitas vezes tocado, incomodado. É porque Deus quer nos falar. E Ele nos fala de uma forma especial, através dos ensinamentos que os antigos nos legaram. São Paulo, na segunda leitura que nós ouvimos, tirada de uma carta aos Coríntios, nos fala da importância de sermos um povo, não um grupo de pessoas, não grupos de pessoas, não indivíduos, mas um povo que tem uma identidade. E São Paulo nos compara a nós, os seguidores de Cristo, a um corpo orgânico, vitalino, funcional, onde cada membro está interligado a outro de forma que não se possa separar sem prejuízo do todo. Por que São Paulo tem que escrever uma carta dessas falando aquilo que parece tão óbvio? Porque já naquele tempo, as pessoas começaram a trazer para o convívio da igreja as muitas divisões que viviam na sociedade. Seus preconceitos, suas prevenções, suas tradições, seus instintos. E as pessoas começaram a constituir grupos dentro da comunidade. E um grupo se sentia melhor que o outro. Eu sou judeu de nascença, eu sou mais importante do que esses gregos que estão chegando agora. E outros vão dizer, mas olha a cor da nossa pele. E assim por diante. A comunidade estava fraccionada. E São Paulo chama a atenção deles e a nossa para a importância de vivermos a nossa diversidade de forma única. Isso é catolicismo. A palavra católico significa universal. A igreja está aberta a todos os povos, a todas as culturas, ricos e pobres, brancos e pretos, pessoas de qualquer gênero, aqueles que tenham tido qualquer experiência na vida. Ao buscarem a Deus na sua igreja, serão recebidas, serão abraçadas,
Por isso nós chamamos católico, que significa universal. Nós recebemos qualquer um, qualquer pessoa. Mas nos dias de hoje, infelizmente, nós estamos vivendo uma situação extraordinária, em que nós estamos conseguindo trazer ideologias para o convívio da comunidade. E a ideologia, ela não é um mal em si, mas quando ela se torna radical e extrema, ela gera morte, gera violência, gera divisão. A divisão na família, divisão entre vizinhos, colegas de trabalho, pessoas da igreja. Jesus não é uma ideologia. Jesus não é um pensamento, uma ideia, não é uma filosofia. Jesus é uma pessoa. Nós seguimos a Jesus. E cada um de nós pode ter o seu time de futebol, o seu partido político, gostar de comer cebola ou tomar vinho, mas nós somos o corpo de Cristo. E nós precisamos nos lembrar disso. Eu não sou referência da verdade. Eu não sou a referência da justiça. O meu grupo, a minha classe social, a minha cor não é a certa. A referência é Jesus. Ele é o certo. E Ele amou indistintamente todas as pessoas. Ele ia atrás dos excluídos. E é isso que São Paulo nos fala. Essa diversidade de dons, de talentos, de carismas, só encontra sentido quando formamos um corpo, um povo, o povo de Deus. Aí então nós somos fortes e a nossa presença fará diferença nesse mundo. Vejam que interessante, naquele tempo São Paulo enfrentava um problema grave que se repete hoje. Havia pessoas que falavam em línguas. Havia pessoas que tinham dons de cura. Olha que coisa maravilhosa. Havia pessoas que tinham essa capacidade de administrar o bem comum. E cada uma dessas pessoas se sentia mais importante que outras dentro da igreja. Então, uma pessoa que tinha o dom da cura começou a formar um grupo e as pessoas iam atrás dela. Esqueceram o ensinamento. Aqueles que começaram a falar em línguas achavam que eram superiores, porque falavam línguas ininteligíveis, que ninguém conseguia entender. Então começaram a se sentir muito importantes. E fundaram grupos. E muitos iam atrás deles. E São Paulo vai dizer: quem é o primeiro na igreja? O primeiro dom da igreja é o apóstolo. Ele que recebeu de Jesus o poder de transmitir a fé e de a confirmar. Os apóstolos são os nossos bispos, é o nosso Papa. Eles é que confirmam a fé da igreja. Eles é que transmitem o ensinamento. Em primeiro lugar, os apóstolos de São Paulo. Tanto é que a nossa igreja se chama Católica Apostólica, porque ela está fundada no ensinamento dos apóstolos. Depois os profetas. O profeta não precisa ser religioso, não precisa ser padre, não precisa ser bispo. O povo de Deus é profeta, é profético. Deus suscita a profecia onde Ele quiser. Depois, em terceiro lugar, vem os catequistas, aqueles que ensinam, aqueles que passam aquilo que aprenderam de Jesus através dos apóstolos. Então sim, depois vem os que têm dom de curar, de falar em línguas, de administrar. Mas todos fazem parte do único e mesmo corpo cujo Senhor é Jesus. Entanto, o pé não pode se sentir inferior à mão. O ouvido, porque não é olho, nunca poderá dizer: eu não faço parte desse corpo,
Eu queria ser olho, mas eu sou ouvido. E São Paulo usa dessa forma pedagógica de explicar o que deve acontecer conosco. Ninguém é superior na comunidade cristã. Há uma hierarquia de funções para que todo o corpo possa viver, funcionar, mas ninguém é mais importante. O Evangelho, São Lucas, ao se dirigir a nós, nos fala de Jesus. E ali, no primeiro capítulo, ele narra a primeira experiência pública de Jesus. Certamente Jesus já se fazia conhecido por conta das curas, dos sinais que ele realizava. Mas é a primeira vez que o vemos assumindo a sua missão e o seu caráter. Ele tomou o livro do profeta Isaías naquele dia, anunciou as antigas profecias e ao finalizar disse: hoje esta palavra se cumpriu. Qual é a palavra? A missão do Messias, a missão de Jesus, a missão de todos nós que o seguimos. Em primeiríssimo lugar, evangelizar os pobres. Como é que vocês entendem isso? Antigamente, entendia-se assim: então tem que trazer os pobres para a igreja, eles têm que confessar, têm que comungar, têm que seguir a doutrina, têm que se casar, sexo só para reprodução. Isso é doutrina, não é isso que Jesus fala. Evangelizar os pobres significa levar a eles uma boa notícia. Isso significa evangelizar os pobres, levar a eles uma boa notícia. Qual é a boa notícia? É um ano da graça do Senhor. Deus é Pai de todos, Ele quer o bem de todos. Não existem para Deus privilegiados. Deus ama a todos e Ele se dirige em primeiro lugar aos mais pobres. Não é a igreja que fala isso, é Jesus. É a profecia daquele que viveu centenas de anos antes de Jesus. Hoje essa palavra se cumpriu. Eu vim para isso, dar uma boa notícia aos pobres e anunciar o ano da graça do Senhor. Nós somos seguidores de Jesus. É por isso que nós nos afastamos de extremismos. Nós amamos as pessoas, mesmo aquelas que não pensam como nós, que não torcem pelo nosso time, mesmo aquelas que não têm a cor da nossa pele. Jesus nos mostrou a face misericordiosa de Deus. Misericórdia significa dar o próprio coração a quem sofre. Isso significa cuidar de quem sofre, se colocar no lugar dele. Foi o que Jesus fez. E Jesus também nos ensinou a ter compaixão. Misericórdia e compaixão. É assim que Deus espera que o seu povo saiba agir e viver. Cada um se colocando no lugar daquele que sofre. Cada um se fazendo importante, sim, no serviço ao próximo. Isso é cristianismo. Nós estamos vivendo um tempo em que pessoas que não conhecem a Jesus falam em seu nome. Estamos vivendo tempos em que ideologias, tanto de esquerda quanto de direita, nos arrastam a fazer coisas que contrariam o nosso ser católico cristão. Nós precisamos ficar atentos. Hoje, nesse dia da palavra, deixemos-nos penetrar pela palavra de Deus, que é Jesus. Quantas pessoas nunca irão ler ou ouvir esses trechos? Seus filhos, seus netos. Quando é que eles vão ouvir essas leituras? Talvez nunca. Mas eles conhecerão a Jesus se vocês mostrarem a eles através da vida que vocês levam, através das decisões que vocês tomam, através da maneira como vocês enfrentam a vida. Eles dirão: minha mãe era uma mulher de fé,
Meu pai era um homem de fé. E quando chegar a hora, e vai chegar, em que eles se sentirão sós nesse mundo, em que eles terão medo de enfrentar um desafio, quando chegar a hora em que uma doença os abater, ou uma grande injustiça cair sobre eles, e eles não tiverem qualquer sinal de esperança, eles se lembrarão: meu pai era um homem de fé, minha mãe era uma mulher de fé, eles acreditaram e eles venceram.